Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, passando para deixar uma palavra para o meu e para o seu coração e oração para nossas vidas, amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e algumas que lhe acrescentaram em Arã. Saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã. Palavra do Senhor. Aqui conta a história de Abraão, né? Quando Deus chamou Abraão, né? Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e seguir, né? Para onde Deus estava lhe mostrando, né? Louvado seja Deus. E a gente vê que Abraão, ele estava com a parentela e a parentela dele era muito idólatra, né? Tinha um tio dele que fazia imagem, essas coisas tudo, e era um povo muito idólatra. Então, Deus chamou Abraão e Abraão ouviu a voz de Deus, né? Abraão ouviu a voz de Deus porque ele era um homem temente a Deus. E ele procurou seguir a voz de Deus. Então ele saiu, né, dali da sua terra, das suas parentelas, e pegou a Sara, que é a sua esposa, e mais seu sobrinho, né, para ir juntamente com ele. E no meio do caminho, o Ló, ele começou a se desentender, né, com Abraão, principalmente por causa da sua esposa. Então, amados, por isso que muitas vezes nós precisamos sair de perto da nossa parentela. Não que nós vamos abandoná-lo, mas que nós não podemos mais conviver, né, juntamente com eles naquele estilo de vida, né? Porque cada um tem um estilo, cada um tem um nível. Principalmente nós que servimos ao Senhor, nós temos um nível espiritual. Então, muitas vezes tem certo lugar que nós não cabemos mais naquele lugar. Deus, ele quer nos evoluir, Deus quer fazer nós crescer espiritualmente, quer fazer nós entender, quer dar bênçãos para a nossa vida. E muitas vezes, se nós estivermos junto com toda a parentela, com todo mundo, fica um pouco difícil, porque as pessoas, um fala uma coisa, outro fala outra, e muitas vezes a gente se confunde com a voz daquelas pessoas que estão do nosso lado. Em vez de nós ouvirmos a voz de Deus, nós ficamos ouvindo a voz do povo, a voz de todos, né? Louvado seja Deus. E Deus, Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele, vivemos uma vida íntegra com Ele, comunhão com Ele principalmente. E muitas vezes, se nós estivermos juntamente com todo mundo, nós não vamos, com muitas pessoas, nós não vamos ouvir a voz de Deus, né? Louvado seja Deus. E muitas vezes as pessoas não vão crescer espiritualmente como nós. Então, louvado seja Deus, que Deus está nos elevando para um nível maior da espiritualidade. Louvado seja Deus. Porque um dia, quando nós iremos para o céu, nós vamos através do nosso espírito, né?
O nosso espírito precisa ser evoluído até chegar um dia, né, na presença de Deus, no céu, né, juntamente com o nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus. E não é todo mundo, né? A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque poucos vão ouvir a voz de Deus, poucos vão obedecer a Deus, como Ló, né? Ló começou, por causa da sua esposa, começou com intriga, né? Cresceu o olho com inveja, porque Abraão foi abençoando, Deus foi abençoando Abraão, e, Ló já começou a ficar, né, implicando com Abraão. Mas a bênção estava na vida de Abraão e não a de Ló. E eles procuraram ir, né, para Sodoma, né? Daí Abraão falou para Ló: você pode escolher o caminho que você quiser. Que Abraão sabia que a bênção estava com ele. E Ló escolheu o melhor, né? As campinas, né? Tudo verdinho, tudo bonitinho, né? E deixou o caminho mais feio para Abraão. Mas Abraão é que estava com a bênção, né? E ali o Ló, ele ficou ali em Sodoma, né? Onde era uma terra de prostituição, de idolatria, onde a esposa dele amava, né? Ficar ali. E Abraão seguiu a voz do Senhor, que foi para a terra de Canaã, né? A terra da promessa. E assim acontece na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos deixar pessoas para trás. Muitas vezes, até a gente entender isso, dói no nosso coração. A gente, é uma luta espiritual, a gente quer que todos sejam abençoados juntamente com a gente, quer que todos entendam nosso linguajar, nossa voz, mas nem todos entendem, nem todos têm o mesmo nível espiritual que nós, né? Então, até nós chegar a entender também tudo isso, nós também sofremos também, né? Para entender. Mas depois, como diz Deus, ele não deixa o seu povo envergonhado e nem confundido. Ele vai nos mostrar, ele vai nos caminhar em toda a verdade. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos, né? Um Deus de amor, um Deus que cuida do seu povo. Louvado seja Deus. E você vê que Abraão, ele seguiu o seu caminho em paz, enquanto o Ló, ele foi lá para Sodoma, foi para o mundão, de terra de idolatria, terra de pessoas idólatras, né? E onde ele padeceu ali, sofreu, onde Deus já estava irado com aquele lugar, né? Que ia explodir aquele lugar, porque já não aguentava mais ver, né? Aquela bagunça que tinha ali, né, em Sodoma. E Abraão soube, né, e começou a orar pelo seu sobrinho, para Deus livrar ele de lá, né, onde até que ele saiu, né, Ló saiu de Gomorra e foi caminhando, né, mas Deus já tinha falado através do anjo, tinha falado para Ló que não era para olhar para trás. Mas a sua esposa, como era muito gananciosa, gostava do mundão, das coisas do mundo, né? Olhou para trás, onde ficou parada com uma estátua de sal. Que nós não venhamos olhar para trás, mas que nós venhamos olhar para a frente, para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque a fé não é de todos, louvado seja Deus, e a salvação também não é de todos, né? A palavra do Senhor diz: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E muitas vezes nós precisamos deixar pessoas para trás, nós precisamos entender que Deus, ele nos chamou para evoluir. O nosso espírito precisa evoluir. Nós não podemos ficar parado no mesmo quadrado, no mesmo lugar, porque as pessoas, nós não vamos ter o mesmo linguajar, né?
Nosso linguajar é outro, louvado seja Deus. E muitas vezes as pessoas, nós vamos em certo lugar que nós não vamos combinar com certos ambientes, né? Louvado seja Deus. E é esse é o trabalhar do Senhor na nossa vida, nós precisamos entender. Eu sei que eu também demorei para entender isso, mas louvado seja Deus que cada dia Deus está me evoluindo e me mostrando. E para isso nós precisamos estar em comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos entender a voz do Senhor em nossa vida, amém? Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, que estamos na Tua presença, quero Te louvar, Te agradecer, Pai, porque até que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Quero Te louvar, Te agradecer, porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Deitar-nos faz em verde espaço, guia-nos mansamente às águas tranquilas e refrigera nossa alma por amor do Teu nome. Ó Pai querido, Pai santo, guarda, Pai, nossas vidas, guarda o Teu povo, Senhor, que nós possamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, o qual o Senhor tem nos chamado, para a terra prometida, Senhor meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, que cada um venha entender o Teu querer, a Tua vontade na face da terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai, dar entendimento, dá a sabedoria do alto céu que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha uma quinta-feira abençoada. Amém. Deus abençoe.